Voltamos com o programa Opinião Regional e agora vamos falar do famoso caso do ET de Varginha. E também, Jesus teria vindo de outro planeta? Para se ter uma ideia de como a ufologia é importante, a revista UFO, que é brasileira, é um dos periódicos mais antigos do mundo, ainda em atividade. E também, neste mês de janeiro, completa-se 20 anos da suposta queda de um disco voador na cidade de Varginha, em Minas Gerais. O caso do ET de Varginha é um dos mais famosos aqui no Brasil, né? A gente tem, anterior a ele teve o caso da Ilha da Trindade, né? O caso de Ubatuba e o ET de Varginha. Então, a cada 20 ou 30 anos surge um caso polêmico desses, né? E hoje completa, então, 20 anos do ET de Varginha, né? Lá, na verdade, houve várias informações controversas, né? O exército fala uma coisa, a aeronáutica outra, o pessoal da cidade outra, mas o que se sabe é que houve realmente um militar que veio a falecer em função de uma doença misteriosa, né, e dizem que ele participou dessa operação. E essa operação teria capturado um dos supostos ETs, né, que estavam lá, né. Suposta não, acredito que é super verdadeira, certo? Foi um caso verídico de queda de aeronave em solo brasileiro, né, no estado de Minas Gerais, na cidade de Varginha. E sim, logo após o incidente, os militares brasileiros estiveram lá e já fizeram o recolhimento desse material e, inclusive, sequestraram os supostos 3 seres sobreviventes alienígenas que estavam transitando pela cidade. Com certeza, na queda, eles se machucaram e tentaram sair e fizeram mal até para algumas pessoas por contato, por radiação de pessoas que estiveram no local. Essa nave supostamente foi levada para a área 51, nos Estados Unidos, onde esses seres são estudados, né, com muito mais ciência do que o nosso conhecimento. A ufologia está ligada também à religião? Ufologia é fortemente ligada à religião, né? Diversas culturas relatam que o seu Messias virá um dia para salvá-los do arrebatamento, do apocalipse, do juízo final, certo? O mais famoso deles, que passou entre a gente, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo realmente não foi uma pessoa comum, né? Ele caminhou sobre a água, ele curou os enfermos, ele ressuscitou pessoas e saiu da morte para viver novamente, né? Isso são habilidades de uma pessoa super-humana ou sobre-humana. Então, existem alguns indícios na Bíblia que dizem que realmente a forma de concepção de Jesus Cristo ela é similar hoje em dia na ufologia com uma abdução. René, há relatos também na Bíblia de discos voadores, OVNIs? Incrivelmente, a Bíblia e várias outras Bíblias relatam veículos impressionantes que vêm do céu, né? Eles descrevem, na época, como coluna de fogo ou uma roda super brilhante, certo? Então, e diversas outras, por exemplo, o Mahabharata indiano também descrevem as vimanas como naves em forma de colunas e que vêm do céu, certo? Sim, e existem diversos relatos, depois a gente pode selecionar alguns trechos também para o pessoal se situar aí um pouquinho. Arlete mora em Rio do Sul. Ela nos recebeu em sua casa e contou que o pai já teve um contato direto com um alienígena. Foi em torno de 1977 a 78, por aí. Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, né? E eles estavam vindo de Tubarão, acho que para ir na cidade ali perto, que era chamada Guarda, né? E vinha um médico atrás, um carro, e ele na frente. E em cima do morrinho parecia para ele era uma bola de fogo. Ele não tinha ainda não tinha visto de perto. E o carro dele acabou falhando, apagou tudo, né? E o médico que vinha atrás com a família, porque meu pai não estava sozinho também, estava minha mãe, estava meu irmãozinho de 7 anos, e a família do médico atrás também apagou tudo. E depois levantou umas luzes, diz meu pai que era lindo, azul, violeta, tudo colorido, né? Levantou para cima e desceu para baixo, novamente. Então, meu pai desceu do carro para ver o que estava acontecendo. Aí, quando
ele chegou um pouquinho mais perto do meu pai notou que era um disco voador. Aí ele foi no carro de trás e falou para o médico, ele não conhecia quem era, perguntou, deu problema com o seu carro? Ele disse, deu, disse que o meu também deu. E daí o médico, olhando, apontou e disse, olha, ali é um disco voador. E era de noite, em torno de 10, 11 horas. Imagina o pânico que eles passaram nessa hora. E o disco ele foi se aproximando. De um lado da rua tinha uma moça loira. Meu pai disse que ela devia ter mais de 1 metro, de quase 2 metros. E do outro, um rapaz de quase 2 metros, com uma roupa, parecia uma espuma de prata, meu pai falou, né? Então, meu pai, o que ele fez? Ele correu conversar com a moça, perguntando se ela estava vendo. E ela não respondia para o meu pai. E o médico foi conversar com o rapaz, também não respondia. E aí o disco ele foi se aproximando. Ele foi se aproximando e meu pai entrou em pânico, porque a família estava dentro do carro. Então, os dois resolveram entrar para dentro do carro. E os carros não funcionavam de jeito nenhum. A partir desse momento, o meu pai disse assim, ó, é o seguinte, nós vamos ficar dentro do carro, que aqui dentro eles não vão fazer mal para a gente. E até hoje eu também não sei, eu me pergunto qual era a finalidade deles, o que eles queriam, porque eles não falaram nada. E passou-se um tempo, meu pai já meio nervoso, saiu do carro e foi conversar com o médico atrás. O médico estava em pânico, a mulher dele estava em pânico, e o disco voador naquela... De repente, ele acendeu as luzes todas, mas ele disse que era um brilho muito forte, e quando voltou para cima, apagou tudo, e o rapaz e a moça já não estavam mais em um lado nem do outro, tinha sumido. E as luzes do disco apagadas. Ele aprendeu uma coisa, que tudo que está no mundo existe, né? E, a partir dali, todo mundo começou a conversar com ele, perguntar o que era, como é que não era, mas isso ali para ele eu acho que foi como a nossa fé, eu já digo, a gente tem que ver para acreditar, né? Tem que pegar, tem que estar ali na hora. E eu não estava. E mesmo se eu tivesse, eu acho que eu tinha morrido, porque eu tenho medo de tudo que é sobrenatural, essas coisas, né? Mas o meu pai, ele passou para a gente uma coisa, que realmente existe, e nessa época não tinha computador para fazer uma avaliação, para ver realmente como é que era, como é que não era, né? E é uma pena. E essa é a experiência do meu pai, que ele viu, falou com eles, embora eles não responderam, e que são pessoas normais. Existem espécies boas e espécies ruins, assim como nós, né? Existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Com certeza, a grande maioria deles tem boa intenção. Eles estão aqui para nos ajudar a evoluir e crescer espiritualmente e cientificamente, certo? Como pessoas, como humanos. E acredito que eles querem a nossa não destruição, pois, como são civilizações muito antigas, eles podem ter presenciado diversas civilizações ao longo da vida do universo terem se extinguido totalmente. Então, acredito que, a partir desse conhecimento histórico que eles têm, eles estão aqui para tentar nos alertar sobre essa nossa possível autodestruição. Pois, desde 1947, como é que se diz? Eles começaram a frequentar muito mais o nosso planeta, depois de uma explosão de 2 bombas atômicas. Eles começaram, a partir daí, sim, monitorar o nosso arsenal atômico e passar a desativar algumas bases, levando até uma política governamental, não sabemos se por influência deles, de desativação desses armamentos. Eles estariam em outro plano? Existem seres de outro plano, certo? Mas são seres interdimensionais. Eu acredito que a relação tempo e espaço ela é muito forte e possivelmente também podem ser até a gente no futuro voltando ao passado para consertar alguma coisa que fizemos de errado aí. Meu Deus! Travis! Travis! Seu desgraçado! O que você vai fazer? Volta pro carro, seu idiota! O que é aquilo, David? Oh, meu Deus. Travis, vem cá! Mas o que ele foi fazer lá fora? Volta pro carro! O que é isso? Travis!
Ai, meu Deus! Droga! Ele está morto! Ele está morto!